A guerra tecnológica entre Estados Unidos e China acaba de ganhar um novo campo de batalha: os robôs humanoides. Washington quer impedir que suas próprias forças armadas usem máquinas ligadas à China, Rússia e Irã, enquanto empresas chinesas já estão enviando milhares de robôs para o mercado. E o motivo dessa preocupação vai muito além da aparência dessas máquinas. A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou uma medida que impediria o Pentágono de adquirir, alugar ou operar robôs humanoides ligados a países considerados adversários estrangeiros, incluindo China, Rússia e Irã. A justificativa envolve riscos de segurança nacional, privacidade e a possibilidade de sistemas autônomos coletarem informações sensíveis ou criarem vulnerabilidades dentro de operações militares. A decisão representa uma nova etapa na disputa tecnológica entre Washington e Pequim. Depois de restringir chips, equipamentos de telecomunicações e drones, os Estados Unidos agora estão tratando os robôs humanoides como uma tecnologia estrategicamente importante. A preocupação aumentou porque a China vem avançando rapidamente em robótica e inteligência artificial, com custos menores e uma cadeia de produção extremamente forte. E os números ajudam a explicar o motivo dessa preocupação. Segundo dados da Counterpoint Research, fabricantes chineses foram responsáveis por aproximadamente 80% das remessas globais de robôs humanoides em 2025. A Unitree Robotics teria enviado mais de 5.500 robôs, enquanto a Agibot entregou mais de 5.000 unidades. Em comparação, empresas americanas como Figure AI, Agility Robotics e Tesla enviaram cerca de 150 robôs cada uma. Por enquanto, a medida aprovada mira apenas o uso militar. Robôs chineses ainda podem ser vendidos para empresas e consumidores nos Estados Unidos. Mas os legisladores já deixaram claro que essa proibição pode ser apenas o primeiro passo. E isso levanta uma questão importante. Se a China continuar dominando a produção de robôs capazes de trabalhar, transportar cargas e operar em ambientes complexos, será que os Estados Unidos vão permitir que essas máquinas ocupem espaço também no mercado civil? A disputa deixou de ser apenas sobre quem fabrica o robô mais avançado. Agora a questão é quem controlará a tecnologia que pode ocupar fábricas, armazéns, serviços públicos e, no futuro, até operações militares. E quando um país decide proibir uma tecnologia antes que ela se torne dominante, o que isso revela sobre o medo de ficar para trás? Os fótons carregam informações em velocidades impressionantes, mas essa mesma velocidade cria um dos maiores problemas da computação quântica: como fazer uma partícula de luz esperar pelo momento certo? Uma empresa americana acredita ter encontrado uma solução capaz de armazenar fótons em temperatura ambiente. A PhotonQ está desenvolvendo uma memória quântica capaz de receber um fóton e mantê-lo circulando em um caminho controlado por espelhos altamente refletivos. Assim, a partícula pode permanecer temporariamente em espera até o momento certo de ser utilizada em um cálculo. A tecnologia tenta resolver um problema importante da computação quântica baseada em luz. Como os fótons transportam informações e precisam chegar ao mesmo ponto no momento correto, pequenas diferenças de tempo podem comprometer uma operação. A memória funcionaria justamente como uma espécie de fila para organizar essa chegada. O principal diferencial é que o sistema pode funcionar em temperatura ambiente. Em vez de depender de estruturas extremamente complexas, como criogenia e vácuo, a proposta é armazenar os fótons de forma mais simples e facilitar sua integração a computadores e redes quânticas. A PhotonQ recebeu 4 milhões de libras em investimentos e afirma ter levado a tecnologia do laboratório para equipamentos comerciais em menos de 2 anos, com trabalhos envolvendo o Laboratório Nacional Sandia e a Universidade de Maryland. A computação quântica pode depender de algo aparentemente simples: fazer a luz esperar. E se essa tecnologia realmente conseguir transformar essa espera em uma memória prática, o que hoje é um dos maiores obstáculos para conectar computadores quânticos, pode acabar se tornando parte da solução. E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal. Isso ajuda o Mais Tecnologia a crescer e alcançar mais entusiastas da tecnologia. Na sua tela tem 2 vídeos recomendados. Um aqui do canal de cortes e outro do nosso canal principal com conteúdo completo e ainda mais novidades.
Escolha um e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.